Onde está o Wally? Vocês lembram desse joguinho, dessa brincadeirinha? É uma pergunta que nós podemos transpor para as pessoas que convivem ao entorno de pessoas na condição autista, né? Onde está o meu filho? Onde está meu marido? Onde está minha esposa? Enfim, onde está aquela pessoa que eu queria que estivesse perto de mim, me abraçando, me beijando, participando, etc. Para sua surpresa, essa pessoa está bem ao seu lado. E ela surpreende, porque do nada essa pessoa traz pérolas fantásticas. Quando todo mundo imaginava que aquela pessoa na condição autista não estava ali, ela traz exatamente aquilo que ela estava observando, e muitas vezes ela traz questões que acontecerão ou que podem acontecer, como se estivesse prevendo algo sobrenatural. Vamos sair de um contexto Stephen King sobrenatural e vamos para um contexto científico, do como que a pessoa na condição autista consegue captar tantas coisas à sua volta e muitas vezes dar a impressão de que está prevendo coisas. Então vamos analisar o seguinte: uma grande característica da pessoa na condição autista de diagnóstico tardio é uma necessidade de previsibilidade. E quando você tem essa necessidade de previsibilidade, você mantém internamente um estado de vigília. Você é observador. E para você ser observador, você tem que usar uma das suas funções mentais de maneira mais intensiva. Uma delas é a atenção concentrada, em que você fica focado sobre uma situação, e dentro dessa atenção focada, você vai utilizar uma percepção detalhada. Você vai buscar minúcias, pontos que ninguém vê. Como diria a gestalterapia, a pessoa na condição autista, ela muitas vezes se apega muito mais ao fundo do que à figura. O que é isso? Eu sou a figura, estou aparecendo para vocês. O fundo é esse armário, esses livros, esses objetos. E é essa característica da pessoa na condição autista. Ela vai captando esses estímulos do ambiente e ela vai produzindo no seu cérebro um raciocínio lógico, como se fosse um quebra-cabeça. Ela vai conectando as partes que ela vai se atendo com dados de memória, com experiências anteriores, e ela vai gerando dentro de si uma análise muito profunda sobre as coisas que ela então se atém. Por que o indivíduo na condição autista faz isso? Porque como há essa necessidade de previsibilidade, consequentemente, esse indivíduo tem uma necessidade muito grande de compreensão, de entender aquilo que acontece. E não somente de uma compreensão do simbólico, do objeto, da pessoa, mas fundamentalmente uma compreensão de um sentimento, de um afeto, que é aquilo que tempera o processo de interação com todos esses estímulos. E aí eu vou resgatar um conceito que já é milenar, freudiano, que fala de consciente e inconsciente, que isso também é científico. O consciente é todo o material que nós temos em termos de informação e de conhecimento que está ao nosso alcance, que nós lembramos. E esse material, ele fica no córtex cerebral, na região mais externa do cérebro. E nós temos um conjunto muito maior de informações que são subcorticais, abaixo do córtex, que são informações muitas vezes relacionadas às emoções e aos afetos, relacionados ao sistema límbico. A pessoa na condição autista,
ela se apega muito ao simbólico, porém muito mais ao afetivo. Então a conexão com as informações do inconsciente, elas acontecem de uma forma mais intensa, fazendo com que, a partir do momento em que esse indivíduo ele se relaciona, ele percebe, mesmo quando você acredita que ele está totalmente distante, ele está processando analiticamente e ele sai com interpretações sobre fatos que estão acontecendo que muitos que estão ao redor dele não conseguem ter, e muitas vezes esse indivíduo sai com interpretações futurísticas daquilo que pode vir a acontecer que jamais ninguém imaginava. Então isso não tem nada de sobrenatural, isso é neurológico, isso é um funcionamento diferenciado do sistema nervoso central que permite essa possibilidade, que é aquela definição que muitas vezes se coloca: poxa, a pessoa na condição autista é tão sensível, tá? Essa sensibilidade vem do uso de uma das estruturas que o senso comum normalmente usa muito pouco, que é esse material subcortical, abaixo do córtex, que ele é processado e analisado com mais força, ele é consolidado em termos de banco de memórias com mais força e traz esse tipo de interpretação. Isso acontece com todas as pessoas na condição autista? Não, tá? Lembrando que o espectro autista é uma condição muito ampla, em que você pode ter algumas características e outras não. Você pode ter características numa intensidade muito forte e outras numa intensidade menor. Mas não é incomum você encontrar pessoas na condição autista com essa característica. Vamos conversar sobre isso? Isso acontece com você? E como que acontece? Como que é visto pelas pessoas à sua volta? Um grande abraço.